vai para os benefícios por incapacidade. A gente começa em benefício de incapacidade agora, certo? Demos todos a conceituação e aí agora a gente entra nos benefícios. Os benefícios por incapacidade podem ser definidos como aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente. Beleza? São os três. O que é importante saber desses três caras aqui? Bom, a aposentadoria por invalidez sempre vai ser conhecida como total e permanente. Então, para eu ter direito a uma aposentadoria por invalidez, eu tenho que estar totalmente incapaz de forma permanente, tá? Então, sempre que aparecer no relatório do médico, na perícia do médico, total e permanente, você já sabe que é caso de aposentadoria por invalidez. O auxílio-doença é conhecido como total e temporário. Eu tenho uma incapacidade total para o trabalho de forma temporária, ou seja, eu sei mais ou menos aí quando vai acabar, né? Pelo menos eu tenho uma estimativa que ela acabe, diferentemente daqui que eu não tenho previsão quando vai acabar, né? E o auxílio-acidente é conhecido como parcial permanente. Eu tenho uma incapacidade parcial, contudo, ela é permanente, ela não vai haver, em regra, uma recuperação, tá? Então, aqui eu não estou incapaz, aqui a minha capacidade apenas foi diminuída, foi reduzida. Então, é o parcial permanente. Esses três caras aqui compõem os benefícios por incapacidade. Alguns autores gostam de colocar também aqui o PBC, né? O benefício de prestação continuada, LOAS, por deficiência. Mas como ele é um benefício da LOAS, ele não deveria estar aqui, né? Porque a gente está falando dos benefícios por incapacidade previdenciários e não os benefícios totais aí da Seguridade Social. Lá no meu livro eu até coloco ele, né? Mas mais a título de curiosidade só do que propriamente ele seria um benefício por incapacidade. Muito embora os conceitos de incapacidade daqui eu use aqui também e vice-versa, tá? Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Então a gente falou dos benefícios por incapacidade, aposentadoria por invalidez total e permanente, auxílio-doença total e temporário, auxílio-acidente parcial e permanente. Alguns autores colocam o PBC, benefício de prestação continuada, da LOAS também aqui, né? A gente não faz isso. Tudo bem? Algumas questões pontuais aí. Vou apagar a lousa, filmou a lousa aí já para eles? Vou apagar a lousa aqui. Então algumas questões pontuais desses caras. Vamos ver de um jeito diferenciado aí, vamos ver um jeito que ninguém faz. Vamos lá. Primeira questão técnica. Para configurar benefício por incapacidade, eu preciso de um elemento. Esse elemento é uma prova técnica. Essa prova técnica pode ser um atestado médico, um relatório médico, um prontuário, um parecer ou ainda um laudo técnico. E aqui a gente já mata outra coisa. Bom, esses 5 caras aqui, basicamente, são os documentos médicos utilizados para configurar um benefício por incapacidade. Tudo bem até aí? O atestado, relatório, prontuário, parecer e laudo técnico. Vamos começar assim. O laudo técnico, só quem pode dar é o perito. Seja ele do INSS ou seja ele do juízo. Então aqui, seja ele do INSS ou do juízo. Então não peça laudo técnico para médico porque não é o documento correto. Quem pode dar parecer? O médico assistencialista, tá? Onde você vai comprar a opinião técnica do médico especialista sobre isso. O médico que trata de doença é chamado de médico assistencialista, tudo bem?
Então, o parecer eu posso comprar. O parecer é pago normalmente, pago por fora. Então, se chegar no médico que me trata de hipertensão, lá o Gaia, e pedir para ele um parecer sobre o meu caso, ele vai me dar o parecer e ele pode cobrar para me dar esse parecer sem problema nenhum, ele pode fazer isso. O atestado médico também é dado pelo médico assistencialista, o médico que trata da doença. Só que o atestado médico, em regra, não pode ser cobrado, tá? Então, o médico tem que dar naturalmente. O médico que me trata tem que dar naturalmente. O atestado médico, ele é conhecido como fotografia ou foto. Ele atesta apenas o momento. Então, assim, o Anderson está incapaz agora, ou por certo tempo. Ele atesta o momento, ele é muito estanque. Tudo bem? Já o relatório médico, também é dado pelo médico assistencialista, é o filminho. Deixa eu acontecer alguma coisa aí. Deixa eu ver. Eita. Bom, já o relatório é o filminho, tá? Começo, meio e fim. Então, quando que eu comecei a tratar com aquele médico a patologia, quais foram os tratamentos que ele usou, quais foram os medicamentos que ele me deu, qual foi a evolução prognóstica, qual foi o diagnóstico. Então, ele conta toda a historinha da patologia / incapacidade. Então, normalmente, a gente prefere mais usar o quê? O relatório, tá? O relatório, então, faz toda essa historinha, vai contando toda essa historinha. O prontuário também é dado pelo médico assistencialista, ou hospital. Só que ele é um filminho também, só que ele é um filminho sem a concatenação. Aqui o médico vem concatenando a ideia. Olha, atendi o fulano de tal no dia tal, dei o remédio tal, aconteceu tal. No prontuário não, vai ser só colocado o que está acontecendo, tá? Medicação, 10 miligramas de endorfina. E vai ser assim, vai ser bem seco, não vai ter as ligações, mas também o prontuário médico ajuda bastante, tá? Então, entre o atestado e o prontuário, sempre eu prefiro o prontuário. Esses caras todos aqui são os documentos que a gente vai usar para configurar o benefício por incapacidade ou os benefícios por incapacidade. Como eu falei, eles são uma prova técnica e dependem do quê? De uma avaliação de um especialista sobre o tema. Tranquilo até aí? Deu para pegar? Esqueminha aí na tela? Beleza? Bom, primeira questão técnica, né? Quem faz? Bom, quem faz isso é o médico. Que tipo de médico? Se for esses três aqui, mais o parecer, então se for o atestado, o relatório, o prontuário e o parecer, quem faz é o médico assistencialista, tá? Vou colocar aqui, ó, médico assistencialista. Tudo bem? O médico trata a pessoa. Agora, se for o laudo, quem vai fazer é o perito. Como a gente já falou, perito do juízo ou perito do INSS. E aqui que tem um problema. O perito pode ser perito de formação ou ele pode ser perito de profissão. O perito de formação, ele fez um curso técnico, uma pós-graduação, uma especialização, e aí ele recebeu a alcunha ou o título de perito, ok? Então ele é pós-graduado em perícia médica, ok. Esse cara normalmente não pode ser impugnado quando eu estiver discutindo o benefício por incapacidade. Ele é inipugnável, porque ele tem especialidade técnica da própria perícia. Resolvido. Agora, o perito de profissão, não. Quem é o perito de profissão, normalmente? É aquele cara que o juiz nomeia. Então, o juiz pega lá um clínico geral e nomeia ele como perito. E, às vezes, a especialidade técnica dele é clínica geral e ele está fazendo uma perícia psiquiátrica. Ele tem competência técnica? Provavelmente não. Mas ele tem alcunha de perito?
Sim, tem. E um outro cara que recebe também essa alcunha são os peritos do INSS. O cara dorme pediatra, presta concurso, passa no concurso e assume como perito. Então ele é um perito profissional. Esses caras aqui, embora recebam alcunha de perito, eles podem ser impugnados, tá? Por quê? Porque não são especialistas na área. Então, é muito importante entender se ele é ou não especialista na área. E, inclusive, formando para o juiz. Pô, excelência, ele tem formação para ser isso? Beleza? Vou apagar, então. E aí, como eu tenho que fazer prova técnica, e essa prova técnica vai ser normalmente uma perícia médica, ou ADM, ou judicial, e normalmente a gente faz ela judicial, porque ADM é bem complicado, por conta da Lei 13.457, a gente já fala dela daqui a pouco. Eu vou com isso no Poder Judiciário. E para eu fazer isso, eu utilizo, né, uma ferramenta chamada prova na modalidade prova pericial. Então, aqui é uma prova pericial médica. Então, isso me remete lá ao 464. Então, hoje a gente vai falar do 464 ao 480 do CPC, onde a gente vai ver toda a questão da perícia, tudo de perícia. Está tudo lá no CPC, está tudo lá. Só a gente seguir e aí faz um estrago. Beleza? Tranquilo? Bora! Bom, primeira coisa, vamos lá no 464. Aqui, ó. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. Legal. O juiz indeferirá a perícia quando a prova do fato não depender de conhecimento especial técnico, ou seja, se não é necessário ter conhecimento técnico, não é necessário ter perícia. O juiz pode dispensá-la. For desnecessário em vista de outras provas produzidas. Por exemplo, eu trago lá um relatório médico do maior especialista do mundo em psiquiatria, falando que o Zé está incapaz para o trabalho. O juiz, olhando isso, ele pode dispensar também a perícia, tá? Então, guardem aí, tá? 464, 2. Deixa ele guardado que a gente vai usar ele depois. A verificação for impraticável, eu não consigo periciar o negócio. E aí, babou. Beleza? Deixa eu rodando aqui para vocês. Parágrafo 2º. Fala, candango! Caiu da cama, filho? Fala, candango. Beleza? Aí, de ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada, quanto o ponto controvertido for de menor complexidade. É isso que muito JEF está fazendo. O que os JEFs estão fazendo, juizados especiais federais? Mandam o médico perito fazer a perícia e, ao invés dele dar, né, o laudo técnico pericial, ele vem e já apresenta o laudo em audiência. E o juiz já pergunta se tem ou não aí, né, em regra, como fazer um acordo se for incapaz, né, se tiver incapacidade, ou já julga o processo ali mesmo na hora. Tranquilo? Então, basicamente é isso, né? Isso aqui vai ficar muito em moda, tá? Parágrafo 2º. Terceiro, a prova técnica simplificada consiste apenas na inquirição do especialista pelo juiz sob o ponto de vista controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico. Aquilo que eu falei, os chefes estão usando muito, né? Durante a arguição, o especialista deverá ter formação acadêmica específica na área objeto do seu depoimento. Ó, vou falar de novo. Então você guarda aí o parágrafo 4º para você usar ele muitas vezes, tá? 464, parágrafo 4º. Vamos ler ele e vamos entender essa bagaça. Durante a arguição, o especialista que deverá ter formação acadêmica específica na área objeto de seu depoimento poderá valer-se de qualquer recurso tecnológico de transmissão de som, imagem, com o fim de esclarecer os pontos controvertidos da causa.
O que ele tem que ter? Formação acadêmica específica na área objeto. E aí, se ele é um clínico geral e ele estiver falando de psiquiatria, de verdade, verdadeira, não dá para entender que ele tem especialidade técnica objeto na área, né? Ou objetiva na área, porque ele não é um psiquiatra. Então ele pode ser o quê? Impugnado por impedimento, que é o 467, a gente já vê já. Tudo bem? O juiz nomeará o perito especializado no objeto da perícia, especializado no objeto da perícia. Então, 465. Especialidade técnica no objeto a ser periciado. Beleza. Tranquilo. E fixará de imediato o prazo para entrega do laudo. Incumbe as partes, dentro de 15 dias contados da intimação, despacho e nomeação do perito, importantão, arguir impedimento ou suspensão do perito, se for o caso. Então, se você entender que o perito está impedido ou suspeito, você deve arguir na sequência, tá? Que sequência? 15 dias contados da intimação aí de nomeação do perito. Muito cuidado, porque as pessoas normalmente não impugnam o perito. E depois elas querem impugnar a perícia. Quando, na verdade, não é a perícia que ela quer impugnar. Ela quer impugnar o próprio perito. Ela vem na perícia aqui falando que ele não tinha competência técnica para fazer a perícia. E o momento disso já passou. O momento de impugnar o perito é ali. Ou você impugna o perito ou preclusão temporal consumativa. Perdeu o playboy. Beleza? Então tá lá. Então, arguir impedimento de suspensão do perito, se for o caso. Indicar assistente técnico, apresentar quesitos. Então, é aqui nesse momento, né, que eu tenho que pedir aí, né, a impugnação por impedimento, certo? Do perito, porque ele não tem competência técnica. Ciente da nomeação, o perito apresentará em até 5 dias proposta de honorários, currículo com a comprovação da especialização. Então ficou na dúvida. Eu normalmente coloco, quando eu peço o perito, eu já coloco o perito que eu quero, né? Falo, preciso de um psiquiatra aqui. E depois, quando o juiz nomeia, se o juiz não coloca, porque muitas vezes o juiz coloca, nomeia o doutor fulano de tal, CRM tal, especialista em psiquiatria. Se ele não coloca, eu posso ir até a vara e pedir cópia do currículo dele para ver se ele tem o quê? A especialização técnica na área. E se ele não tiver, eu vou impugnar. Então é uma coisa que você pode fazer aí. Né? O advogado fica, como é que eu sei se ele é? Eu fico procurando na internet. Não, vai lá na vara e pronto. Tá? Contatos profissionais, especial endereço eletrônico, por onde serão dirigidas as intimações pessoais. A parte ou as partes serão intimadas da proposta de honorários para querendo manifestar-se no prazo comum de 5 dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando as partes para fins do artigo 95 do CPC. O juiz poderá autorizar o pagamento de até 50% dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago até ao final. Ok. Quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir a remuneração. Tá, isso não interessa pra gente. Quando tiver de realizar por carta, poderá proceder à nomeação de perito e indicação de assistentes técnicos, no juízo ocorre requisitar a perícia. Ok, né? Uma carta aí precatória, ok, tranquilo. 466. O perito cumprirá escrupulosamente, ou seja, de forma visceral, o encargo que lhe foi cometido, independente do termo de compromisso. Então, independente dele ter assinado ou não o termo de compromisso, ele tem que cumprir exatamente o que o juiz determinou para ele. Tranquilo? Primeiro, parágrafo 1º do 466. Os peritos técnicos são de confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou suspensão. Então, embora o perito, vamos lá, embora o perito possa ser impugnado, a gente vê depois, o assistente técnico, não. Eu posso levar minha mãe como minha assistente técnica se ela tiver competência. Minha irmã, minha mulher, minha filha, não importa. Ok? O perito deve assegurar aos assistentes técnicos das partes o acesso ao acompanhamento das diligências, dos exames que realizar com prévia comunicação, comprovada nos autos com antecedência mínima de 5 dias. Beleza. 467, aqui que é legal.
o perito pode excusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspensão. Parágrafo único. O juiz, ao aceitar a escusa ou ao julgar procedente de impugnação, nomeará novo perito. 468. Então, o perito pode ser substituído quando? Faltar-lhe conhecimento técnico ou científico. Então, o que eu faço? 465 mais 467 mais 468, inciso 1. Eu entro com uma impugnação por impedimento. Por que impedimento, Carlos? Lhe falta conhecimento técnico e científico acerca do objeto técnico a ser periciado. Pronto. Eu usei o 465, o 467, certo? Porque eu posso alegar o impedimento, mais o 468, inciso 1. Então, uma boa impugnação nesse tipo de matéria, ela é feita sempre por impedimento. Eu faço, então, a impugnação por impedimento e demonstro o quê? Aquela pessoa não tem competência técnica nos termos dos artigos supracitados para ser o perito. Então, ó, fiz um esqueminha bem facinho para você seguir. Petição não precisa ser muito 20 páginas, 2 páginas concisas, ok, resolveu a parada, tá de bom tamanho, entendeu? É só explicar lá e saber explicar, tá? Inciso 2 do 468. Sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi pedido ou assinado. Nos casos previstos do inciso 2, o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva, podendo ainda impor multa ao perito, fixada tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso no processo. O perito substituído restituirá no prazo de 15 dias os valores recebidos pelo trabalho não feito, sob pena de ficar impedido de atuar com o perito judicial pelo prazo de 5 aninhos. Parágrafo 3º. Não ocorrendo a restituição voluntária de que trata o parágrafo 2º, a parte que tiver realizado adiantamentos honorários poderá promover execução contra o perito na forma do 503 do CPC. Ok. 469. Anotem aí. Ele é do mal. 469 é do mal para a gente usar ele pra caraca. Ele já me salvou muitas vezes. Vamos entender aí o 469. Olha lá. O maior problema de vocês é falar assim para mim, Carlos, eu não consigo acompanhar a perícia porque o juiz não deixa, porque o perito não me deixa entrar, e aí a perícia é uma meleca porque não dá para acompanhar. Ai, aqui, você não sabe, aqui é diferente daí de São Paulo. É tudo igual, viu, gente? Eu já fui em quase todos os estados da federação e todo mundo fala essa lenga-lenga para mim, mas na verdade mesmo, muitas vezes a pessoa não sabe usar a regra. Tá? 469. Pá! É o cara, hein, ó. Lembra lá, 69. 469. Olha o que o 469 diz. As partes podem apresentar quesitos suplementares durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento. O que é isso? A única forma de eu fazer quesitação suplementar é se eu tiver no ato da diligência audiência. Então, se eu não estiver lá, eu não posso fazer o quesito suplementar. Se eu não fizer quesito suplementar porque o juiz não me autorizou, porque o perito não me autorizou, vai ter uma coisa chamada quebra do devido processo legal. Artigo 5º, 54 e 55 da Constituição Federal. E aí vai gerar o quê? Nulidade processual. Então, o que eu falo para o juiz? Excelência, eu já estou requisitando aqui na inicial o pedido de acompanhamento de perícia com base no quê? No 469, porque pode ser que eu tenha que fazer quesito suplementar e aí só estando em audiência. Ah, doutor, o senhor pode fazer depois, excelência, como Vossa Excelência bem sabe, né? O quesito do 469, ele sofre de preclusão temporal consumativa assim que o ato diligência, a audiência encerra-se. Então, assim que acabar a audiência, está morto, eu não posso fazer mais nada. Então, eu tenho que estar lá. Tá? E se Vossa Excelência não autorizar, sem problema nenhum,
vai dar nulidade processual nos termos do artigo 5º, 54 e 55, quebra o devido processo legal. Pronto, ó. Puf. Joguei uma bomba no colo do cara. Fora isso, eu tenho também a consulta parecer 44 CFM, que autoriza aí o advogado a acompanhar a perícia. Tranquilo, sem problema nenhum, tá? E ainda, se você quiser mais um elemento, você tem a resolução 1931, que é o Código de Ética Médico, 100, Código de Ética Médico, lá no artigo 73, se não me falha a memória, hein? Tá? Que fala o quê? Se não me falha a memória, é o 73, que fala o quê? O sigilo é do paciente, não é do médico. Então, como é que eu faço? Quando o cliente me contrata, ele assina procuração, declaração de hipossuficiência, mesmo sendo o GEF, ele já assina isso, porque segundo grau do GEF é pago, contrato de honorários, peça importante do processo, e ele assina mais o quê? Uma declaração de acompanhamento médico-pericial, onde ele abre mão do sigilo paciente-médico em favor do seu procurador, no caso, o advogado. Então, são esses 4 documentos. Então, quando eu venho e peço 469, eu já junto o quê? A declaração do meu cliente falando o quê? Que ele abre mão do sigilo médico-paciente, aliás, paciente-médico, nos termos da resolução 1931 do 100, lá no artigo 73, em favor do seu bastante procurador ou advogado. E aí cito o 469. Se não bastasse isso, ainda cito o quê? A consulta parecer 44 também do Conselho Federal de Medicina, que é um pedido nosso, foi um pedido nosso, da OAB aqui de São Paulo, da Comissão de Prerrogativas aí da OAB São Paulo, que a gente estava lá, na época como vice-presidente, e pedimos, e está lá. Então, resolveria o problema. Ó. Então, e se não quiser deixar acompanhar, excelente, sem problema, vai dar ferimento ao artigo 5º, 54 e 55, vai gerar nulidade processual. Puf! Então, conhecendo o CPC e conhecendo a legislação e sabendo fazer, você nunca tem problema. E se tiver problema, você vai resolver, porque você vai anular o processo. Aí você deixa o processo correr. Deu merda? Nulidade no recurso. Ah, o tribunal manteve, o tribunal recursal manteve? Sobe com ele. Tá? E a hora que você subir, lá em cima os tribunais superiores ou a turma nacional de uniformização vai derrubar porque quebra do devido processo legal, não tem jeito. Beleza? Bem baba, hein? Diquinha bem fácil. Pode pagar? Beleza? Pô, materinha de benefício por incapacidade é top, hein? Por que ela é top? Olha o que está acontecendo agora, parando ali um pouquinho, só para você entender. O INSS está levantando milhões de pessoas por conta da Lei 13.457. O que essa lei é? A lei do pente fino. O que o INSS faz? Independentemente se for concessão ADM ou judicial, o INSS chama a pessoa e fala, levanta-te e anda. E essa pessoa faz o quê? Ela tem que procurar o advogado. Isso está acontecendo com mais de 1 milhão de pessoas agora. Sem contar isso, eu tenho ainda as negativas diretas do INSS. Então aqui são pessoas que têm benefício e o INSS está cancelando. E ainda tem as pessoas que o INSS não está dando benefício de cara. Então, estou falando aí de milhões de brasileiros em volta desse universo aí previdenciário dos benefícios por incapacidade. O mais louco, né? Nós somos aí basicamente 1 milhão de advogados. Certo? Desse 1 milhão, mais ou menos aí, né? Uns 100 mil faz previdenciário. E desses 100 mil, apenas 5 mil são especialistas.
Então, assim, mesmo que todos os advogados fizessem, tinha mercado para todo mundo. Mas, na prática, só 100 mil faz e só 5 mil é especialista. Então, tem uma diferença abissal. Quando você mostra que você é especialista, você domina o mercado, você explode o mercado, né? Nós temos aí alunos aqui, dessa turma, por sinal, que fazem 200 mil reais mês só com benefício por incapacidade. É um valor muito alto, né? Astronômico para alguns, mas é verdade, né? Beleza? Tranquilo? Fácil? Depois a gente fala mais da 13.457. Bora lá. 469, já falamos. Vendo o piso aqui, tá fazendo um barulho. Parágrafo único. O escrivão dará à parte contrária a ciência da juntada dos quesitos aos autos. Lógico, depois. Incumbe ao juiz, nos termos do 470, indeferir quesitos impertinentes. Beleza. Formular os quesitos que entenderem necessário o esclarecimento da causa. Ok. 471. As partes podem, em comum acordo, escolher o perito, indicando mediante requerimento, desde que seja plenamente capaz, a causa possa ser resolvida por autocomposição. Isso aqui também não interessa para a gente, né? Então, parágrafo 1º, as partes, ao escolher o perito, já devem indicar respectivos assistentes técnicos para acompanhar a realização da perícia que se realizará. O perito assistente técnico deve entregar, respectivamente, o laudo e pareceres no prazo fixados pelo juiz, ok. A perícia consensual substitui, para todos os efeitos, a que seria realizada pelo perito do juízo, perfeito. Isso aqui não interessa para nós, que nunca vai ter quase em previdenciário. 472. O juiz poderá dispensar a prova técnica quando as partes, na inicial ou na contestação, apresentarem sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos considerados suficientes. Lembra? 472, ó. Vamos subir? Segura o 472 aí, ó. (472) mais 4.642 mais 472, ó, 4.642. O juiz poderá dispensar a perícia quando ela for desnecessária em vista de outras provas produzidas. Então, 4.642. Aí é o 4.642 mais o 472. Pam, pam, pam. O juiz poderá dispensar a prova pericial quando as partes inicial na contestação apresentarem sobre as questões de fato pareceres técnicos ou documentos elucidativos considerados suficientes. Então, o que a gente faz aqui? Eu trago, às vezes, um parecer técnico aí de um mega especialista. E peço para o juiz o quê? Nos termos do artigo 4.642 e do artigo 472, né? Então, 4.642 combinado com 472 do CPC, que Vossa Excelência acolha a prova técnica como bastante suficiente para a comprovação da incapacidade pedida na exordial, né? Ponto e vírgula. Caso Vossa Excelência assim não entenda, pugno pela perícia. Então, o que eu faço? Juiz, dispensa a prova pericial nos termos do 4.642, 472. Se eu quiser ainda dar uma reforçada, eu coloco aqui mais artigo 37 e seguintes da CEF, tá? Princípio da eficiência e da economia processual. Falando para ele o quê? Ó, tem uma prova técnica capaz de provar para você que o cara está incapaz. Então, peço a dispensa da perícia e peço também aí para Vossa Excelência colher isso dessa forma. Caso Vossa Excelência assim não entenda, então eu coloco aqui um ponto e vírgula, pum, pum. Caso Vossa Excelência assim não entenda, pugno pela realização da perícia. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o pé nos dois barcos. Eu falei, ó, ou você vem por aqui, e aí tá tudo ok, não precisa fazer perícia, o processo vai ser acelerado, ou se você entender que tem que fazer perícia, juiz, bora para cá, tá? Já estou pedindo também. Então, beleza? Bem facinho. Se você souber seguir o CPC, você faz um estrago. O que eu percebi visitando vários estados, vários, é que a maioria dos advogados não faz essa leitura do CPC. E o CPC está lá para ser lido e ele nada mais segundo o BEDAC falava, né?
a qual eu tive a honra de ser aluno na pós-graduação de processo civil, ano de 2004, eu acho, 2005, uma coisa assim. Uma turma especial que o PEDAC fez, que era só de juízes e procuradores. Só tinha 2 advogados, eu e mais um. O processo é a estradinha que leva até o direito ou a feitura da justiça. Então, usa estradinha. Não adianta você ter lá um bom direito material e você não conhece processo, você vai ficar dando cabeçada. É mais ou menos a história da menina que chegou, ela pediu emprego para mim, aí eu peguei e mandei para ela falando, então eu estou aqui na jurídica, o endereço é tal, e mandei para ela pelo Instagram. Não sei por que cargas d'água ela deletou, mas ela sabia que era a jurídica e que ficava aqui na Barra Funda. E aí ela veio na Barra Funda. Né? E eu tinha falado para ela na mensagem que naquele dia eu ia entrar em reunião por volta das 10 horas da manhã e só ia sair por volta das 14h30. E ela chegou na Barra Funda aqui e saiu perguntando pro pessoal onde que é a jurídica, onde que é a jurídica, onde que é a jurídica. Alguém sabia? Não, ninguém sabia. Então ela não veio no encontro. Aí depois ela mandou uma mensagem falando, onde que é aí? Sendo que ela poderia ter entrado no Google, jogado a jurídica e apareceu o endereço, né? Ela podia ter ligado aqui na jurídica e perguntado qual era o endereço. Podia ter feito um monte de coisa. Ela não fez. Então, embora ela soubesse o que ela queria, que era vir até a jurídica, ela não sabia o quê? O caminho. Ela não sabia qual estrada percorrer para chegar no objetivo. E aí, dançou. Então, embora você conheça muito direito material, né, tem um direito material forte, se você não conhecer processo, você está fadado ao insucesso. Você está de brincadeira na tomateira, não vai rolar. Né? Agora, se eu conheço pouco direito material, mas eu conheço muito direito processual, é mais fácil você ganhar conhecendo pouco direito material, mais o direito processual conhecendo bem. Porque o direito processual é o caminho. Né? É como se eu tivesse o Waze ligado e ele falando, vira aqui, tem trânsito ali, tem acidente lá, polícia reportada à frente, radar de velocidade está acima. Então, quer dizer, é o caminho, eu sei todo o caminho. Então, processo civil é vida. Carlos, caramba, então vou parar, vou fazer uma pós de processo civil. Não precisa fazer uma pós de processo civil, embora seja adequada, a jurídica até vai ter pós de processo civil agora, na sequência, mas a gente vai dar a base técnica para vocês, né, terem um bom conhecimento de processo civil. Minha primeira formação é processual, né? Antes de ser previdenciarista, eu sou um processualista, então você vai aprender bem a matéria processual aí. Beleza? Tranquilo? Show? Pegaram lá? 4642 mais 472, mais artigo 37 da CEF. Bem fácil. O legal de não ter aluno ruim também é que a aula vai, né? Não sei se está com dúvida ou não está com dúvida, ó. Isso aqui que eu falei, normalmente eu teria falado quase em 3 horas. Porque ia ter um monte de dúvida aí. A pessoa ia contar um caso dela, aquelas coisas. Certo? Beleza? CPC? Facinho? Continuando. 473. Aqui é muito importante. O que o 473 é? O 473 é o fluxograma. 473 é o fluxograma da perícia. Então, se o perito não seguiu o fluxograma, a perícia não foi feita. Ele tem que fazer o laudo pericial pelo fluxograma. Beleza? Então tá lá. O laudo pericial deverá conter, não é pode, hein, gente? Deve é comando imperativo, é comando ordenatório, é ordem. O laudo pericial deve conter 1. A exposição do objeto da perícia. 2. A análise técnico-científica realizada pelo perito. Então, ele tem que expor, primeiro, todo o objeto da perícia, do que se trata e etc. Depois, ele tem que falar sobre a análise técnico-científica que ele realizou no ato pericial. 3.
ele deve indicar ainda o método utilizado, esclarecendo e demonstrando que esse método que ele utilizou é o mais predominante e aceito pelos especialistas da área do conhecimento fim. Ou seja, não adianta ele usar o método, por exemplo, dedutivo-indutivo, quando os especialistas adotam o método histórico. Estou dando um exemplo, tá? Não pode. Ele tem que usar o método que os especialistas, ou que a grande maioria dos especialistas adotam. E isso ele não faz. Então, o que eu vejo muito nas perícias, e o advogado não se atém, é que o perito come bola ao fazer o fluxograma. Ah, mas o juiz manda fazer desse jeito mesmo e o juiz acolhe. Não tem problema. Informa o juiz de novo, excelência. Está quebrando o 473 do CPC. Se Vossa Excelência deixar acontecer isso, vai dar nulidade processual nos termos do artigo 5º, 54 e 55. Quebra do devido processo, legal. Não está seguindo o que a lei ou o que o CPC determinou. Então, fica bem esperto em relação ao fluxograma. Eu pego muito isso, tá? Ficar esperto se o médico não fez Ctrl+C e Ctrl+V. Então, eu sempre pego trechos da perícia e jogo no Google e comparo também com outros documentos feitos já por esse mesmo médico. Não raro vocês vão ver ele colocando do mesmo jeito que ele colocou em outros casos, chamando ele de ela ou ela de ele, descrevendo do mesmo jeito. E se ele fez Ctrl+C e Ctrl+V, ele se ferrou. Por quê? Porque a perícia é ato uno, ele recebe para fazer aquela perícia, entendeu? Ele pode até citar que ele já teve essas conclusões em outra perícia, mas daí ele tem que fazer uma citação direta nos termos da ABNT. Se ele não fizer, se ele colocar como se ele estivesse falando ali mesmo, naquele objeto, e eu provar que ele fez Ctrl+C, Ctrl+V, ou de um texto na internet, ou que ele pegou de outra perícia de outro colega, ou que ele pegou de perícia dele mesmo, né, mas que não é essa, teve o quê? Enriquecimento sem causa do perito. E aí eu vou pedir para oficiar o Ministério Público Federal para apurar. E nesse caso aqui sobra até para o juiz, porque esse cara aqui, o que o perito é? O perito é o longa-manos do juiz. Ele é o juiz para essa matéria. E aí, babou. Então eu faço um pente fino na perícia e não raro a gente já pegou perícias desse jeito, que o cara faz Ctrl+C e Ctrl+V e não dá. Nós fomos visitar um determinado estado, que eu não vou citar o nome, e ficamos sabendo pelos advogados de lá, eu não chequei, então eu só vou contar a notícia, não sei se é verdadeira ou não, mas se for é absurda, que o perito do juiz fazia em média 200 perícias por semana, e que agora a tendência era ele fazer 500 perícias por semana. Ou seja, Ctrl+Cs e Ctrl+Vs, não tem como fazer uma perícia dessa monta nessa velocidade, isso é impossível. A única forma é perdendo qualidade. Então, na prática, né, ele não estava realizando a perícia. Então, se ele não realizou a perícia, enriquecimento sem causa, e ele não está cumprindo o comando de forma escrupulosa que o CPC determina. Tranquilos? Beleza? Bem fácil, hein? Bora lá? 4. A resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo MP. E nem vem com aquele vide laudo, vide conclusão, né? Porque aquilo não dá. Ou quando ele coloca que o quesito é impertinente. Então, ele tem que responder. Qual é o problema? Você tem que... Vamos lá. Não ia falar disso aqui não, mas bora lá. Vamos entender. O quesito, a gente vai ver mais na frente, mas pegando o gancho aqui, o quesito ele deve ser aberto a ponto de conduzindo o perito até o resultado desejado. Tudo bem? E eu tenho que conduzir o perito a falar sempre a palavra sim. Então, se eu coloco lá no meu primeiro quesito, né? Antônio é portador de incapacidade.
Se o perito responde não aqui, todos os outros quesitos que você fez, qual vai ser a resposta? Vide laudo, vide conclusão. Né? Ou prejudicado, que ele gosta de colocar. Prejudicado. Vai tomar aqui, ó. Prejudicado. Por quê? Porque você fez o quesito maior do seu processo logo de cara. Antônio é portador de incapacidade? Ele falou não, todo o resto já está perdido, porque você vai começar... Tendo a doença XKW incapacitado, Antônio, ele pode trabalhar como tesoureiro, como barbeiro, como câmera. Ele vai falar o quê? Prejudicado, porque lá em cima ele já falou o quê? Que o Antônio não é incapaz. Então, procure inverter. Uma boa quesitação é feita tendenciando ao cara falar sim. Quer ver? Nos termos do relatório médico do especialista que trata o autor, DOC X, o mesmo é portador de espondiliartrose anquilosante. Tudo bem? Então, estou fazendo uma narrativa. Nos termos, tal, do especialista que trata, o autor que deu o documento tal, atestado médico, relatório, não importa. O mesmo é portador de espondiliartrose anquilosante. Isso aqui é história, enredo. Aí vem. Com base nesta locução, pergunta-se, 2 pontos. A espondiliartrose anquilosante pode incapacitar? Perceba que eu não estou perguntando nada do cara, eu só narrei o enredo. Fiz um link na cabeça dele que o cliente tem espondiliartrose com base no documento XKW, mas não pedi para ele falar se o cara tem ou não espondiliartrose. Eu só estou afirmando que o cara tem. E aí eu venho e falo o quê? Com base nisso, a espondiliartrose, não a que o cara tem, mas a espondiliartrose doença, pode incapacitar? Qual vai ser a resposta? A espondiliartrose, se vocês lembram, ela está no rol das doenças graves, lá do artigo 151. Quando a gente falou de carência, a gente falou dela, lembram? Então ela está lá, também está na portaria 2.998 do Ministério da Saúde, falando o quê? Que é doença grave e incapacitante. Então qual vai ser a resposta do perito? Sim. Eu ia falar sim. Então, vocês perceberam que eu mudei a métrica? Eu estou levando ele falar de cara assim. Aqui podia ser outras coisas, tá? Aqui só dei um exemplozinho. Então, eu tenho que começar a gravar na mente do cara a palavra sim. Eu poderia ter perguntado, por exemplo, assim. O autor faz uso, conforme DOCS Y, dos fármacos, medicamentos K e delta. Com base na oração acima, informe o douto perito se tais medicamentos ou fármacos podem gerar reação adversa. Qual vai ser a resposta? Todos os medicamentos têm reação adversa. Qual vai ser a resposta? Sim. Tá? Então, eu estou levando ele a falar o quê? A palavra sim. Eu poderia colocar aqui, tais medicamentos podem gerar efeitos colaterais? O que ele ia falar? Sim. E aí eu vim com a outra pergunta.
as reações adversas ou os efeitos colaterais que esses fármacos / medicamentos geram podem incapacitar? Qual vai ser a resposta? Sim. Eu tenho que conhecer de psicologia da mente humana, eu tenho que conhecer de prática. Por que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um gatilho mental. O que o gatilho mental é? A nossa mente recebe um monte de inputs, um monte de informações. Se eu fosse gravar todas as informações que eu recebo durante um dia, fatalmente eu ia ficar maluco, porque eu ia pirar, é muita informação. Então o que o nosso cérebro faz? O que nossa mente faz? Ela cria atalhos. Esses atalhos são conhecidos como gatilhos mentais. Então, ela fala assim, ó, do ponto A ao ponto B, para ela fazer a primeira vez, ela tem trabalho, a mente gasta um tempo, ela tem que pensar, fazer algumas sinapses e tal. Depois que ela já ligou o ponto A ao ponto B, toda vez que aparecer o ponto A, ela automaticamente liga ele aonde? No ponto B. É automático. Ela cria o hábito de fazer isso. Vou te dar um exemplo. Quando você estava aprendendo a dirigir, você lembra quem dirige? Né? Putz, você foi aprender a dirigir, se o carro ainda é com marcha, né? Você pisa na embreagem, coloca a primeira, vai soltando a embreagem devagarzinho, vai acelerando, né? Soltar rápido o carro morre. Ó, você também tem que ficar olhando aqui nesse retrovisor para ver os carros que estão atrás. Ah, tá bom. Mas vai soltando a embreagem devagar e vai acelerando. Aham. Olha para frente também. Ó, esses dois outros retrovisores também tem que olhar. Caraca, mano, meu Deus. E tem que mudar a marcha conforme o carro sai. Você tem que já colocar a segunda, para o carro ganhar velocidade, e a terceira, olhando para frente, embreando, entendeu? Sabendo que esse pedal do meio é o freio, que você vai ter que frear, só que você não pode frear sem embrear, porque senão o carro morre também, não pode parar totalmente. Quer dizer, fala, caramba, eu não vou aprender a dirigir nunca na minha vida, é muito complicado. E depois que você aprende a dirigir, o que acontece? Você dirige naturalmente, a marcha vai sendo mudada, você comendo, você batendo no papo, você vai embreando, acelerando, freando, olhando para frente, olhando o retrovisor, olhando os retrovisores do lado, tipo natural, e você nem percebe, você não cansa fazendo isso, é natural. Para você fazer a primeira vez, foi punk. Para fazer a segunda também. Chegou uma hora que a sua mente entendeu que isso era um hábito. E a hora que ela entendeu que era o hábito, ela fez o quê? Gatilho mental. Ela criou uma sinapse na sua mente que aquilo você faz automaticamente, quase que sem pensar, se é que a gente pode falar assim, tá? Quase que sem pensar conscientemente. Aqui entra o pensamento inconsciente ou subconsciente. É a mesma coisa que eu vou provocar aqui no perito. Eu estou fazendo ele falar a palavra sim. Então lá embaixo, quando eu chegar já na boca do gol, perguntando já agora diretamente do meu cliente, como ele já falou sim para todo o resto que está ligado ao meu cliente, a mente dele fez o quê? Um gatilho mental. A tendência dele falar sim é muito grande. Para quem quer saber um pouco mais, pode procurar o gatilho mental da aceitação. Vocês vão ver que tem vários experimentos científicos que foram feitos com base nisso. Tá? Tem vários tipos de gatilho mental, esse é apenas um deles. Né? O bom advogado usa todas as técnicas que estão a seu dispor aí. Beleza? Obviamente que eu só vou fazer isso se eu tiver certeza que o meu cliente está realmente incapaz. Né? Eu nunca vou usar essa técnica com má fé. Aqui é só uma técnica mesmo de argumentação ou argumentativa. Beleza? Pegaram a manha aí? Tranquilos? Isso serve para tudo, tá? Dá para você usar com sua mulher, dá para usar com seu marido. Tá? A hora que faz o gatilho mental, babou. Fica automático. Para quem quiser saber mais, eu até falei disso em alguns vídeos lá no canal do YouTube da Jurídica, tá? Sobre gatilhos mentais, criação de gatilho mental. Teve um agora que eu falei também do ritmo hipnótico, né? Que é quando
o gatilho mental, que nada mais é que um hábito inconsciente, se transforma no ritmo. E quando ele se transforma no ritmo, raramente você vai conseguir quebrar. Então, o hábito de fumar, quando ele vira ritmo, por isso que a gente chama de ritmo hipnótico, basicamente você não consegue quebrar, a não ser que você troque isso, né, por uma obsessão. Só que quase ninguém consegue fazer isso, porque precisa de muita força de vontade. Beleza? Diquinhas mescladas aí de processo civil, previdenciário e gatilho. Bom. Cadê? 4. No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões, então ele tem que colocar isso, e sem usar termo técnico, sem usar tipo assim, na anamnese realizada no paciente, constata-se que... Não, tá? Ele tem que usar linguagem simples, tá? Bem simples. Não pode usar linguagem técnica. Muitas vezes eles usam, mas não pode usar, tá? É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico objeto da perícia. Então ele não pode ir além do que eu perguntei. Se eu pergunto A, ele tem que responder o A. Não adianta ele vir falando, ah, não, aqui não se trata de incapacidade, não foi isso que eu perguntei? Estou perguntando se a patologia pode incapacitar, não estou falando dele. Então lá em cima eu já lembro isso a ele, que ele deve se ater nos termos do 473, tá? Parágrafo 2º, que ele não pode ultrapassar os limites. 473, parágrafo 3º. Para desempenho de sua função, o perito assistente técnico pode se valer de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, terceiros ou repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias, outros elementos. Então é muito comum o perito, principalmente em perícia ortopédica, né, ele tirar fotinho para mostrar que a pessoa está ou não com a lesão, né? Então, a pessoa está lá com problema do manguito rotator, ele vai tirar a foto, a pessoa com um movimento reduzido, né? Usam muito isso. As partes terão ciência da data e local designado pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção de prova. Tratando-se de perícia complexa, que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito e a parte indicar mais de um assistente técnico. Espera aí que tem novidade aqui. Eu só não lembro se eu for na GF 89. Espera aí que eu já vejo. Se minha internet deixar, né? Bora lá. Espera aí. Vai abrir todos. Aqui, 91. Pronto. Estava na dúvida do 89 ou 91. 91. Gravem aí. Enunciado FONAGEF do Fórum Nacional dos Juízes Especiais Federais, 91. O GF é incompetente para processar perícias complexas. Então, toda vez que for perícia complexa, a competência do GF se perde e aí cai de novo para a vara federal. Tudo bem? Então, tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito e a parte indicar mais de assistente técnico. Então, de repente, eu preciso lá de um assistente social mais um médico. Um exemplo, tá? Aqui é perícia complexa já.
o Jeff já perdeu a competência, for na GF 91. Beleza? Fala, galera, passando rapidinho aqui para fazer um convite para você que estava assistindo essa aula aqui que tá top, né, sobre benefício por incapacidade, perícia médica, a gente estava começando a falar, e aí eu pedi pro pessoal parar, porque se você quer saber mais, vem para cá, vem para a jurídica, cola aqui, vem fazer um MBA com a gente, vem aprender na prática de verdade, e mais convitinho para você, para seguir o nosso canal aqui do YouTube, seguir lá no WhatsApp, lá no Facebook, o pessoal aqui tá trabalhando aí, filmando, fazendo uma bagunça, bora pra cá, tamo junto, vem!